teatro ontem era igual de irmão. Puxa, bastante gente. Vocês não foram lá ontem, né? Foram comer pizza, né? Vou falar rapidamente então. E hoje eu vim dar um outro testemunho. Mas para você que não me conhece, você lembra daquela música que falava assim, lá vem legal, cheio de paixão, de cantar. Vocês lembram dessa música? Quem conhece, levanta a mão. Amém. Como eu disse ontem, me perdoe, porque eu não sabia o que eu fazia nessa época. Porque gravar lá vem legal, cheio de paixão, de cantar, só misericórdia de Jesus. Mas aqui no Brasil, muitas coisas fazem sucesso que a gente não entende, né? Fiz parte do canal há 20 anos, o nosso sucesso foi a música da Benegão. Com essa música nós ganhamos troféu imprensa, fizemos tudo, uma faixa de 25 shows por mês, viajei do Japão, subir, fizemos show dentro do Brasil e fora do Brasil. E com essa música um sucesso foi muito ruim para mim. Vou tirar daqui. O sucesso foi muito ruim para mim. E eu achava que eu podia tudo. Comecei a ganhar muito dinheiro, achava que eu podia tudo, eu achava até que podia voar. Traí a minha esposa, me tornei um dependente químico, mentiroso. O sucesso fez muito mal para mim. Ganhei muito dinheiro, ganhei fama, por onde eu passava era reconhecido. E não gostava de crente. Eu vim de uma família espírita. E falava em crente, eu não gostava de crente por aquelas coisas que a gente via na televisão, que infelizmente a gente ainda vê, né? Você fala dinheiro, dá o seu tudo, vende a sua casa, traz para a igreja. Você acha que Deus quer que você faça isso? Vender a sua casa e trazer para a igreja? Não. Qualquer igreja que você for, ele disser para você assim, vem para cá que Deus vai te abençoar, vai te dar carro, isso é mentira. Porque na palavra do Senhor não tem nada disso que promete para mim e para você, amém? A única coisa que Deus promete material para mim e para você está na Mateus 6,33 e diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, ou seja, as nossas necessidades que serão acrescentadas, comer, beber e vestir, só isso. Se ele veste as flores e alimenta os pássaros, ele não vai alimentar os seus filhos. Somos imagem e semelhança dele, com certeza. Estava com uma família quase totalmente destruída, olhava nos olhos da minha esposa, não via mais amor, meus filhos já não me respeitavam mais, apenas tinham medo de mim. Eu estava perdendo tudo isso daí, porque eu estava dando valor para as coisas que não tinham valor. E minha família foi entregue por mim, a minha esposa que tem o meu número, quero dizer para você que a sua esposa foi feita sob medida para você, viu? Ela é exatamente o seu número, sob medida. Amém? Minha esposa foi feita sob medida para mim, apesar dela ser baixinha, seu nome, ela é o meu número. E a minha filha Jéssica, na época, estava com 15 anos, e minha filha roqueira estava quase se perdendo também com o menino que usava droga no nosso vizinho. Graças a Deus ainda houve tempo, né? Abri uma igreja evangélica do lado da minha casa. Olha, para quem não gostava de crente, eu falei assim, puxa vida, os crentes não vieram parar. Eu passava em frente à igreja e escutava, glória a Deus, aleluia, vai que cambada de louco ainda. O pastor falava, está tendo uma chuva de bênção, o telhado deve estar furado. Eu falei, não, não, tirava mesmo. E a Jéssica falou para mim, pai, você viu que abriu uma igreja de crente aí do lado? Eu falei, vi, vou entrar lá, vou tirar um saldo desses crentes. Eu falei, pode entrar, quero ver se alguém vai falar alguma coisa. E naquela semana viajei para o sul, fiquei 25 dias fora, a gente fez todo o sul lá, Curitiba, Florianópolis, chegamos até Rio Grande. E quando eu voltei, cheguei no sábado à noite em casa, minha esposa falou, amanhã a gente precisa conversar com relação à nossa filha. Eu falei, o que aconteceu com a nossa filha? Amanhã a gente vai se conversar. Tá bom. No domingo pela manhã, por volta de umas 10 horas, minha esposa falou, bem, que eu quero conversar com você. Eu passei no quarto, minha filha estava fechada no quarto. Minha filha falou, minha esposa falou assim, olha, a sua filha está muito esquisita. A sua filha, ela está muito estranha. A sua filha, né? Eu falei, mas o que aconteceu com a minha filha? Você já viu como é que ela está? Não, eu falei, dá uma olhadinha. Eu passei na porta da minha filha, estava aberta, eu dei uma olhadinha na porta, eu vi que minha filha estava de joelhos orando com a Bíblia aberta. E na parede não tinha mais quadro nenhum daqueles rock demoníacos, sabe? Que muitas vezes as pessoas gostam. Ela retirou tudo daquilo lá. Eu falei, o que aconteceu com a minha filha? Chamei a Jéssica no meu quarto, falei, vem aqui, senta. Ela sentou na minha cama, eu falei, Jéssica, vem aqui. Você está indo na igreja dos crentes? Eu falei, pai, você tem que ver que benção. Não, eu já estou falando que nem crente, você está maluco, Jéssica. Eu não quero nem que você vá nessa igreja. Por quê? Porque eu não quero aquela coisa de pai autoritário, mas você não vai sair de barra. E a minha filha começou a chorar. Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, você não quer sair por bem, você vai sair por mal dessa igreja hoje.
vou lá na sua igreja, vou fazer um escândalo, se seu pastor falou alguma coisa, eu vou quebrar a cara dele, tudo bem? E eu fazia isso com meu querido. Ela olhou para mim e falou, você vai? Eu falei, vou. Ela, glória a Deus. Eu falei, meu, está gostando da minha cara. Glória a Deus, você vai ver o que eu vou aprontar lá. E aquele dia, irmãos, eu estava com a febre do rato, não via a hora de chegar às 6 horas para ir na igreja. Minha esposa também, eu falei, deixa comigo, você vai ver o que eu vou aprontar hoje naquela igreja lá. Vou dar rabo de arraia, pernada, todo mundo lá, vocês vão ver o que eu vou aprontar. Esse pastor não sabe quem ele está se metendo. E quando deu horário, eu fui lá para a igreja já tinha mudado a rua da minha casa e fui beirando ali em Anguera, ali uma rua de passagem. E quando eu cheguei na porta da igreja, eu fiquei meio envergonhado. Já pensou se algum amigo meu me vir entrando numa igreja de crente, o que vai pensar, né? No outro dia mesmo eu estava na televisão, Xuxa, Faustão, os caras vão pensar que eu sou crente, né? E eu olhei e não via ninguém, eu literalmente entrei correndo para dentro da igreja. Por isso que eu digo da importância que há um diácono, um presbítero dentro da igreja. Ele não é apenas um móvel, ele não é nada. Olha a importância desse diácono na minha vida. Quando eu entrei literalmente correndo, o diácono fez assim na minha frente. Pensei que ele estava me cercando para não deixar entrar, né? Ele estava me cercando para me dar um abraço e dizer assim, ó, seja bem-vindo na casa do Senhor. Eu queria dizer para você que Jesus te ama, todos nós aqui te amamos. Me deu um abraço tão gostoso que eu falei, se eu tiver que bater em todo mundo, eu não vou bater nesse cara não, que você tá legal, né? Aí o diácono me levou até o lugar para sentar, sentei, aí começaram os louvores, o louvor é maravilhoso, né? Onde há louvor, o Senhor está vivo, ele habita meus louvores, né? Então começaram a cantar, aqueles louvores começaram a entrar no meu coração, começou a me preparar, eu já estava achando o cliente bonito, já estava achando tudo legal. Aí veio a cacetada final. Terminaram os louvores, o pastor pregou a palavra, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor diz, esse que estou ao porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta e entrar em sua casa, cearei comigo. O pastor pegou essa palavra e começou a contar a história de um homem que tinha um coração muito duro. Esse homem não abriu o coração para Jesus de jeito nenhum. Esse homem estava perdendo a família dele. Esse homem havia traído a esposa dele. Esse homem havia mentido para os seus filhos. E aquela história começou a me incomodar. E eu comecei a ficar com raiva daquele homem que o pastor estava falando. Aquele homem que ele estava falando era eu. E aquilo me incomodou de uma tal maneira que eu toquei minha filha e falei, Jéssica, você falou com o pastor que eu vim aqui? Contou a minha vida para ele? Ele falou, não, pai, quem está falando com você é Deus. E aquele dia Deus falou no particular comigo. No final do culto, eu já estava imaginando como é que eu poderia resgatar minha família novamente. A família é uma bênção de Deus na nossa vida. Eu estava perdendo a minha esposa, eu estava perdendo os meus filhos. Eu tinha que tomar uma decisão naquele dia. Mas eu queria que algo ia acontecer naquele dia. E realmente aconteceu, graças a Deus. Bendito seja esse dia que eu entrei na igreja para bater no pastor. Quando o pastor fez o apelo, quem quer confessar Jesus para o mundo, que se você Salvador levante a mão, levantava a mão, Deus te abençoe para levantar, Deus te abençoe para levantar. Eu estava gostando de tudo aquilo, mas eu estava com vergonha, tinha algo, sabe? Aí peguei e enfiei as duas mãos embaixo da perna, as duas sentei em cima e abaixei a cabeça e fiquei assim, ó. Quando eu baixei a cabeça, eu olhei do lado, eu vi uns pingos no chão, eu olhei e vi que minha filha estava chorando. Eu comecei a pensar, puxa, que pai que eu sou, né? Minha filha tem sofrido tanto comigo, a minha família tem sofrido tanto comigo. O que vai acontecer se eu levantar a mão? Não vai acontecer nada. O pastor vai falar, Deus, você vai te abaixa a mão. Eu assim, aí eu... O pastor falou, você que levantou a mão agora. Eu? Fique em pé. Não sei se você está aqui, porque o Senhor te trouxe aqui, Ele te ama muito. Ele quer entregar algo nas suas mãos. Você entrou aqui com um objetivo, irmão. O objetivo é a sua transformação. Falou com autoridade na minha vida. A autoridade que Deus deu para ele. Deus mostrava para ele, está vendo aquele homem ali? É ele que eu quero. E ele disse assim para mim, você quer aceitar Jesus? Eu quero, eu tenho Jesus já. Eu ouvi essa frase, quem já ouviu essa frase aqui, ó? Todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu essa frase? Isso é uma mentira do diabo. Só tem um caminho, que é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é um caminho, ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu achava que eu tinha Jesus. Traía minha esposa, mentia para os meus filhos, um maconheiro. Eu achava que eu tinha Jesus. Não tinha nada, eu achava que eu tinha.
Quando eu levantei, fui em direção do pastor para aceitar Jesus, o Senhor começou a escrever uma nova história na minha vida naquele momento. Porque o ciclo se fechou na minha vida. Romanos 10:9, se com tua boca confessar e teu coração você crer que Deus ressuscitou dos mortos, serei salvo. Salvação. Ele não falou se você com a tua boca confessar, eu vou te dar dinheiro, vou te dar casa, vou te dar carro, eu vou te dar salvação. É a partir daquele momento que eu fiz aquela oração, aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador da minha vida. Entreguei a minha vida para Ele naquele momento. Naquele momento Ele começou a escrever uma nova história na minha vida, uma história maravilhosa. Chorei como nunca havia chorado na minha vida. Olhão parecia que tinha usado colírio de groselha, estava vermelhão, e minha filha toda feliz, né? Cadê aquele homem? Foi na igreja para bater no pastor, se rendendo a Jesus ali na frente de todos, chorando. Eu quero Jesus para a minha vida, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Eu quero a minha família de volta, eu quero a minha casa de volta, Senhor. O Senhor disse, você é meu, sua casa é minha e eu vou cuidar de você. Amém. Amém. Quando terminou o culto, eu falei para minha filha assim, filho, o que eu vou falar para sua mãe quando chegar em casa? Porque minha esposa estava crente que eu ia na igreja dar tiro, rabo de arraia, pernada, bater em todo mundo. E naquele dia eu aceitei Jesus. E ela disse assim para mim, pai, fique em paz. Falei, tá bom. Cheguei na minha casa, minha esposa jogando baralho com algumas amigas delas, que ali acabou de cervejinha do lado, com aquele sorrisão amarelo, né? Falar o quê para ela? Aí eu olhei para ela e ela falou, e aí? Eu falei assim. Ela falou, você tá maluco? Você não foi na igreja da Jéssica? Você não foi para tirar a Jéssica de lá? Eu fui, e aí? Aí eu fiquei. Ela falou, não é possível, agora é 2 crentes aqui em casa, não é possível. É possível sim. Me batizei no dia 19 de dezembro de 1999, minha esposa não foi nesse dia. Foi só eu e minha filha. A menina que me apresentou para Jesus, nós morremos com o mundo e renascemos para Jesus ao mesmo tempo. Amém? Só que a minha esposa começou a notar o meu testemunho dentro da minha casa, meu irmão. Esse testemunho tem que ser lá na rua, viu? Tem que ser no seu trabalho, na sua casa. Eu conheci até uma história de um pastor que os filhos, o pastor estava na igreja, os filhos estavam levando o colchão, tudo para a igreja. Aí o pastor olhou e falou, o que é isso? Falou, nós vamos morar aqui na igreja. Mas por quê? Porque aqui dentro da igreja você é uma bênção. Em casa não, você bate na minha mãe, você bate na gente, bate nas pessoas. Então aqui você é uma pessoa, em casa você é outro, né? A gente tem que morar aqui. Então nosso testemunho tem que ser no nosso trabalho. As pessoas olham e falam assim, eu vejo Jesus na vida dele. Ele é diferente, o que ele tem? Que brilho é esse que ele tem? É o brilho de Jesus que tem na sua vida. E minha esposa começou a notar esse brilho na minha vida, essa diferença. E um dia, a minha esposa foi na igreja, na evangélica, para saber o que aconteceu na igreja dos crentes, como ela dizia. Eu já estava tocando, e quando no domingo eu estava tocando, eu olhei lá na porta, eu vi aquela baixinha, e falei, pai, eu conheço aquela baixinha, minha esposa. Eu já, glória. Ela veio, ela toda invocada, assim, ela ficou bem na frente para eu ver que ela estava, sabe, desgostosa com tudo aquilo que estava acontecendo. Estava de cara feia, empurrada. Quero ver o que esses crentes fazem aqui. E através de um testemunho, olha a importância do seu testemunho, do meu testemunho. Através do testemunho dessa mulher chamada Lúcia Lombardi, a minha esposa aceitou Jesus. Hoje eu posso dizer para vocês que ele é mais que Jesus. Abandonei tudo. Abandonei o vício, abandonei os meus maus costumes. Abandonei tudo por Jesus. Naquele dia ela via a fama, ela via o dinheiro, as pessoas falavam que eu tinha ficado louco. A minha família virou as costas para mim, minha mãe e meus irmãos. Ela largou a fama para ser um crentinho. O que você espera o quê? Eu não larguei a fama para ser um crentinho, eu larguei a fama para ser um servo do Senhor, né? Eu queria cantar para vocês agora, pode colocar primeiro, meu irmão. Quem espera pode cantar comigo, amém? Primeiro uma apresentaçãozinha do nosso ministério aqui.
livre. Esse dia o Senhor me separou para ser um servo de Deus, ser evangelista. Eu amo fazer evangelismo. Eu amo fazer evangelismo. Eu amo estar na presença de Deus. Eu amo estar na casa de Deus. Não existe lugar melhor para a gente estar do que na casa de Deus. Não existe lugar. Com toda a minha família convertida, a gente começou a passar por dificuldades muito grandes mesmo. Porque eu mesmo convertido ainda eu era, sabe, analisando empinado. O Senhor, eu vou quebrar esse cara aqui. Você quebra um vaso e faz ele de novo. Foi o que o Senhor fez comigo. A gente só não postou fome porque tem que deixar levar uma cesta básica pra gente. Porque a humildade, eu não tinha humildade nenhuma. Eu nunca vi ninguém mais humilde que Jesus. Nunca vi ninguém mais humilde que Jesus. Eu nunca vi ministério mais humilde que Jesus. Ministério mais simples que Jesus. Nós não, porque a minha igreja, porque o meu pastor, porque o meu apóstolo. Já pensou se Jesus fosse usar isso daí? Sabe quem é o meu pai? Meu pai é Deus. Não, ele simplesmente dizia assim: o que você quer que eu te faça? Levanta e anda. Olha que homem lindo, que poder é esse? Eu precisava ter algo para sobrevivência. Eu sempre fui musical. Eu tinha que
que montar algo para eu poder sobreviver. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu viajo o Brasil inteiro, de norte a sul. Eu não cobro cachê, eu não cobro nada. Nosso ministério vive de ofertas e está vendo dos nossos CDs. Vou falar uma coisa para vocês. O Senhor não deixa faltar nada na minha casa. Nada. Nada. E eu encontrei o Lázaro. O Lázaro, ele era cantor de Olodum. O Lázaro se converteu também no mesmo ano que eu, se batizou no mesmo ano que eu. E soube que o Lázaro pegou uma música que era do Olodum e transformou em gospel. Ela chamava Melô do Pom Pom Pom. Ele transformou em: meu Deus, pra esse mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu Deus. Aí eu falei: puxa, eu não peguei essa música. Essa música, ela veio negando, ficou tão conhecida no Brasil e fora do Brasil. Eu recebo, pra você ter uma ideia, até hoje eu recebo direito essa música da Negão. Até hoje eu recebo. Desde 94, quando eu tocava, até hoje, de vez em quando eu ligo lá, quando tem 200, não, ô glória. Quando tem 300, ô glória. E era uma música que eu não queria gravar. Mas Deus já estava trabalhando na minha vida. Como Deus faz essas coisas que a gente, quando você para pra pensar, fala: Senhor, como é que eu podia imaginar que o Senhor não ia usar uma música dessa para eu ser conhecido e as portas das igrejas se abrirem para mim? Primeiro, as pessoas pensam que eu sou negão. Eu não sou negão, eu sou galegão. Outro dia eu fui numa igreja do Evangelho Quadrangular, aí a irmã ficou assim, ela parou na minha frente e falou assim: eu não acredito. Eu falei: quem foi? Você não é negão. Eu não sou, não perdoa, eu sou brancão, galegão. Aí eu falei: puxa, essa música do Negão ficou tão conhecida, eu vou fazer a versão da música dela, do Negão. Sentei na lojinha da minha casa, peguei aquela letra maravilhosa, ela veio Negão, cheio de paixão, de cantar, de cantar, de cantar. Falei: Senhor da glória, o que vai sair daqui, né? O Senhor começou a me dar uma irmão cheio de unção, para orar, para orar, para orar. Então eu fiz a versão. Como eu disse hoje, eu preciso da ajuda dos irmãos, amém? Amém? É isso, amém? É isso, como eu disse ontem. A pessoa tem que passar na rua, falar que é banda de louco, mas não é Corinthians, porque aqui, apesar da derrota, aqui é Palmeiras, amém? Não é Corinthians, não tem corintiano aqui hoje? Depois eu vou orar por vocês, tá bom? A gente vai expulsar, em nome de Jesus, tá bom? É brincadeira, a gente vai torcer para quem quiser, mas eu vou dar uma sugestão de time para vocês. Um time que chama Botafogo, meu Jesus. Botafogo, meu Jesus. Então eu vou precisar da ajuda de vocês. Tem um pedaço da música que a gente vai gritar glória a Deus, tudo bem? A gente vai ensaiar direitinho, tá bom? Vou falar 1, 2, 3, você vai gritar glória a Deus e as pessoas vão falar: olha quanto louco aí, tá bom? 1, 2, 3. Aí, ó, vocês ainda falam: nossa, tudo louco. Como eu falava, é tudo louco. Amanhã vocês vão estar aqui: pastor, quando vocês davam glória a Deus, eu falava que vocês eram loucos, hoje eu estou aqui, ó. E tem uma parte da música que eu mudei. Eu coloquei uns hip hop nas igrejas que eu vou ter sempre os manos. Bater ali é mano, não é firmeza, mano. Nós tá aí, ó. Certo, mano? A mão. Certo, mano? É nós tá aí, ó. E nessa hora nós vamos abençoar os irmãos. Você não quer abençoar a vida do seu irmão? Você gosta de abençoar a vida do seu irmão? Não tem coisa melhor que tem você abençoar a vida do seu irmão. Sabe por quê? Cada vez que você abençoa o seu irmão, você é abençoado. Às vezes você é mais abençoado do que abençoador, sabia disso? Eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado. Sabe por que eu gosto de abençoar a vida das pessoas? Então quando eu não toco, a gente vai, tá bom? Primeiro vamos ficar em pé. Pode soltar também, meu irmão. E quando eu der um toquinho, vamos gritar glória a Deus, tá ok? Vamos lá, pode soltar. Glória,
negócio que estava bem legal para bem mal. Aí eu vou começar a contar outra história para vocês. No dia que eu entrei naquela igreja para bater no pastor, Deus disse para mim: você é meu, eu estou te separando para você ser meu evangelista. Com esse CD da renúncia, eu comecei a viajar ao Brasil. Comecei a viajar ao Brasil de norte a sul. Comecei a ganhar muitas vidas para Jesus. Porque esse é o objetivo. Mas teve uma fase da minha vida que eu comecei a me tornar um crente acomodado. Queridos, não seja um crente acomodado. Se o Senhor separou você para estar aqui na casa dele, o Senhor tem algo que Ele entregou nas suas mãos e você precisa saber o que é. Umas pessoas são para o louvor, outras pessoas são para diaconia, outras pessoas são para presbitério, outras são para pastores, outros são para ajudadores, outros são para mesa de som. Nós temos que descobrir por que Deus nos quer na sua casa. Ele não quer que a gente venha na casa sentadinho e só dando glória a Deus e tudo bem. Menos cultos nos domingos e tudo bem. O Senhor me separou naquele dia para ser um evangelista. E quando eu comecei a me tornar um crente muito acomodado, muito sossegado, Jesus me ama tanto que falou: eu vou puxar a orelha desse menino. Esse menino está muito acomodado. Eu não separei ele para ficar em igreja dando glória a Deus. Eu separei ele para ganhar vidas lá fora e pregar o evangelho a toda a criatura. Não é isso que o Senhor manda para nós? É isso ou não é? Amém. E de fazer discípulos. Amém? Amém. Então o Senhor naquele dia me separou para eu ganhar vidas para Jesus. Quando eu me tornei crente acomodado, o Senhor falou: vou puxar a orelha desse menino. Eu e minha esposa, nós fomos ministrar para casais lá em Curitiba. Isso foi no ano de 2013. A minha filha ia se casar em dezembro de 2013, aquela menininha que me apresentou para Jesus, que eu fui na igreja partilhada dela. No mês de outubro foi quando a gente foi ministrar para casais lá em Curitiba. Quando eu voltei para São Paulo, para minha casa, eu fiquei muito doente mesmo. Só vomitava, não conseguia comer nada, eu não entendia o que eu tinha. Eu estava tão bom, o que eu tenho? Eu emagreci assim, coisa de 12, 15 quilos, assim, em menos de um mês. Mal. Como eu disse para vocês, eu tenho um ministério simples. Então eu dependo dos UPAs da vida, eu dependo do SUS da vida para fazer o exame. Lá em São Paulo, para você fazer um exame na rede pública é complicado. Eu precisava de uma urgência, porque eu precisava saber o que eu tinha. Então eu liguei para o meu pastor, que é o meu discipulador: pastor, eu estou muito mal, eu preciso fazer um exame, mas não tem como, se eu usar a rede pública, eu estou lascado. Ele falou: não, para um pouquinho, eu já te ligo. Eu falei: tá bom. Se reuniram entre os irmãos dele. Olha o que é a igreja. É a igreja que Paulo sempre fala dessa igreja. Reuniu os irmãos, levantaram dinheiro para eu fazer um exame particular. Eu fui fazer o exame particular e continuei mal. No dia de buscar o resultado, a minha esposa foi buscar porque eu não tinha força para levantar. Minha esposa pegou o resultado, e a esposa não é curiosa para o exame do marido, né, esposa? Você pega o exame do marido, você não vai abrir de jeito nenhum, né? É o que minha esposa também fez. Eu pensei que ela não ia abrir de jeito nenhum, mas ela abriu. E quando ela abriu ali, o médico falou assim: olha, seu marido precisa urgente buscar uma assistência. Porque o que está aqui não é nada bom. Ela olhou, tomou no filho. Ela passou na igreja onde a gente congrega, que é perto onde ela foi buscar o exame, conversou com o nosso pastor. Quando eu fosse fazer quimioterapia, como ia ser feito, como é que ia, sabe, aquele transporte todo. E minha esposa chegou em casa. Eu olhei para ela e falei: e aí? Ela falou: está tudo bem. Está tudo bem. E ela me abraçou e falou assim: olha, não importa o que você pensa, a gente vai passar junto. Ele já me despertou, né? Eu abri e falei: o que foi? Ela disse: você está com um tumor no filho. E tudo parece que é um tumor maligno. Aquele dia eu
Eu fui para o quarto e comecei a chorar. Senhor, por que, Senhor? O Senhor falou tão alto no meu coração: filho, eu te separei para você levar a minha palavra. Eu não vou ficar sossegado. Isso que eu fiz é para apenas chamar a sua atenção e para você ver que eu sou na sua vida. Mas o que o Senhor quer dizer para mim, Pai? Filho, você está muito teórico. Você conhece a minha palavra do começo ao fim, mas você não está vivenciando a minha palavra. Irmão, não adianta você conhecer a palavra do Senhor de trás para frente e de frente para trás, se você não vivenciar a palavra do Senhor. Eu não estava vivenciando a palavra, eu achava que apenas ter o conhecimento bastasse. Não, você tem que vivenciar a palavra, como eu vivencio a palavra todos os dias. Senhor, mas o que eu posso fazer? Leia João 14:12, o Senhor diz assim: em verdade, ou seja, eu afirmo que aquele que crê farão as mesmas obras que eu faço, e farão ainda maiores, porque eu vou para meu Pai. Não é isso que ele diz? Eu já ouvi pregações com relação a esse versículo, das pessoas falar de curas maravilhosas, aquelas curas que Jesus fazia, você pode fazer. Não é nada disso. Por isso que é bom a gente estudar. Eu fui atrás, por que o Senhor disse aquilo para mim? Obras maiores? Que obras são essas, Senhor? Que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Eu fui buscar lá na raiz, fui buscar lá no grego. Maiores no grego significa literalmente coisas grandes, maiores. E obras no grego significa ergon, de ergonomia, trabalho. Jesus foi um dos maiores evangelistas nos seus 3 anos de ministério. Querido, ele não tinha isso aqui não. Ele não tinha Facebook, ele não tinha carro, ele não tinha Instagram, não tinha nada. Ele está dizendo para mim e para você: arregaça as mangas, vocês vão ganhar mais vidas do que eu ganhei. Essas obras que o Senhor quer que eu faça. Ô Senhor, me perdoe, Senhor. O Senhor me separa para ganhar vidas e me tornei sossegado, Senhor. Vamos vivenciar a Bíblia, filho? Vamos. Lê lá Marcos 16:18, última parte. Imporão as mãos e os doentes serão curados. A minha netinha, a Laurinha, ela tem 11 anos, vai fazer 11 anos agora. Um dia a Laurinha, ela chegou na minha casa, ela tinha por volta de 7 anos, ardendo em febre. Meu filho apavorado, porque minha nora já tinha da aula, ela dá aula no Colégio Batista, saiu cedo de casa. Pai, mãe, me ajuda, que foi a Laurinha, está ardendo em febre, precisa levar ela para o hospital. Ela olhou para ele e falou: não, papai, vovô vai orar e Jesus vai me curar. 8 anos de idade. Senhor, derrama a tua graça, a tua unção, a tua luz. Oramos. O que aconteceu? A febre passou. Ela olhou para ele e falou assim: falei, papai, que Jesus ia me curar. A minha netinha de 8 anos tem certeza que você ora e Jesus cura. Eu não tinha essa certeza. Você não tem essa certeza, meu irmão? Mas Ele cura através da sua vida. Quando eu estava naquela cama, a minha netinha todo dia lá orava e falava: Jesus, cura o meu amor. Cura o meu amor, Jesus. Os irmãos, eles largaram tudo que estavam fazendo para ir orar na minha casa. Quantas vezes Deus chama você para orar na casa do Senhor, você não vai? Estou cansado, está chovendo. Quantas vezes você não vai? Graças a Deus aqueles irmãos largaram tudo e foram orar por mim. E oravam, e jejuavam, e clamavam pela minha cura. A partir desse dia eu comecei a melhorar. Comecei a melhorar, uma melhora assim, irmão, espantosa. Voltei a comer, sabe, a comida já começava a cair direitinho. Precisava fazer um outro exame. Fui fazer uma ressonância magnética específica do meu filho. Fiz a ressonância magnética. Saiu o resultado, eu levei o resultado do tumor e o resultado da ressonância magnética. O médico olhou o tumor e falou assim: tem um tumor aqui. Aí ele olhou a ressonância e falou: aconteceu alguma coisa. Por quê? O seu tumor desapareceu. Vocês estão vendo Jesus que nós estamos falando que Ele está aqui, ó. E muitas vezes você não crê, meu irmão. Muitas
muitas vezes o Senhor tem que trazer alguém de São Paulo para falar para você: vivencie a minha palavra. O pastor ele não se profetizando na vida do médico. O médico não se conformava. Ele falou: meu, o aparelho está quebrado. Eu falei: não, Jesus me curou. Ele falou: não veio com essa conversa de Jesus. Você é crente, né? Eu falei: sou crente no Senhor Jesus. Ele falou: não, isso aqui é algum problema no aparelho. Eu falei: eu fiquei mal, é problema, é mentira. Então, os dias que eu passei mal, emagreci, tudo é mentira. E agora parece que não tem nada, o Senhor disse que é mentira. Aí disse assim para mim: você vai ter que fazer um outro exame. Eu falei: eu faço o que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. Porque esse tipo de câncer, ele vem de baixo para cima, eu não me conformo. Você vai ter que fazer exame. Eu falei: eu faço o exame que você quiser. Ele falou: você vai fazer o exame de colonoscopia, sem saber que exame era esse. Quando eu cheguei na minha casa, minha esposa falou: você sabe que exame é esse? Eu falei: não. Ela me explicou. Eu falei: ah, não, não vou fazer esse exame não. Ela falou: não, você vai fazer porque Deus tem um propósito. E que propósito Deus pode ter um exame de colonoscopia? Não, não é possível. Eu falei: você está crente demais, mulher. Não, você vai fazer porque Deus tem um propósito. Eu falei: um propósito no exame de colonoscopia. Tá certo, vai. A gente não ouve a nossa esposa, né? A nossa esposa é sábia, né, cara? É benção, né? Por isso que eu digo para sua esposa: é seu tamanho, a sua medida. No dia do exame, fomos fazer o exame. Cheguei lá no hospital, assim que eu cheguei, chegou um homem junto comigo. Mas esse homem estava bravo. Mas ele estava bravo. Ele falava tanto palavrão, de 10 palavras era palavrão. E ele estava assim, sabe? E ele falou para a enfermeira: eu vou descer para fumar, senão eu vou quebrar a cara de alguém aqui. Eu já falei: meu, deixa eu ficar longe, esse cara vai quebrar minha cara, né? E falava, gritava, e o cara sumiu. Passou uns 15 minutos e ele sumiu de novo. Aí o médico começou a chamada: José Carlos, sou eu. E João Carlos, não sei o que, era ele. Nós dois entramos lá para dentro. Eu falei: Senhor, esse homem vai me matar lá dentro. A enfermeira preparou ele, trocou a roupa dele, colocou ele sentadinho, colocou o sono nele, sentado, foi, me preparou e colocou ele sentado do lado dele. Eu falei: Senhor, tanto lugar, nós também me colocou do lado desse homem. Vai logo dar befe na minha cara. Aí eu comecei a entender o propósito de Deus para aquele exame. O Senhor falou no meu coração: você vai falar com esse homem, não olhou por ele, com toda a autoridade que ele está te dando. Senhor, o Senhor vai descer o braço aqui. Fale com ele, amém. Como eu tinha ouvido o nome dele, eu falei: Senhor João, o que aconteceu com o senhor? O pastor fala isso, ele virou um caminhão de melancia em cima de mim. Não, porque minha esposa, eu estou separado há 10 anos, meus filhos não querem saber de mim, minha vida é uma desgraça, o cara só contou desgraça ali. Aí ele parou de falar, olhou para mim e falou: você, eu fui curado de um tumor no fígado, Jesus mandou eu vir falar com o senhor aqui. Como é que é? Eu tinha um tumor no fígado, Jesus te ama tanto que mandou eu vir falar com o senhor do amor de Jesus, o amor que ele tem por você. Aí ele falou para mim: conta a sua vida. Eu falei: pronto, dei meu testemunho para ele de conversão. Que meu homem aceitou Jesus aqui dentro da enfermaria. Você viu o propósito de Deus? Tive que fazer um exame de colonoscopia. Você quer fazer um exame de colonoscopia para fazer? Ou você vai, quando o Senhor falou: vai orar, você vai orar melhor, não é, irmão? As coisas que a gente não consegue entender de Deus, e as coisas de Deus não são para entender, não. Deus obedece, amém? E quando eu fiquei bom, eu falei: agora eu vou. Deixa eu voltar. Quando eu terminei o CD Renúncia, o músico é assim. O pastor também vai concordar comigo. Quando eu terminei o CD Renúncia, eu já estava pensando no outro. Nem lancei o CD Renúncia, eu já estava pensando no outro. Eu comecei a ter um nome: Milagres. Por quê? Não sei. Aí eu comecei a separar o repertório do CD Milagres, que eu havia orado a Deus e Ele me deu o nome Milagres. E chegou um louvor para o CD Milagres, que chama Cuida de Mim. Aí meu filho, que é meu produtor musical, falou: pai, eu esqueci que eu tinha pedido o CD Milagre, o nome Milagre. Aí meu filho falou: pai, que nome bonito no CD, Cuida de Mim. A gente faz uma casa assim: é mesmo, filho, cuida de mim, que legal. Então vai ser Cuida de Mim. Aí eu fui ministrar numa igrejinha bem pequenininha, próximo de Deus, bem pequenininha, essa daquelas igrejinhas bem humildes. Mas Jesus também fala muito ali. Eu estou sentado lá em cima do púlpito, aguardando a minha vez, levantou um pastorzinho assim, bem humilde assim. Ele chegou para mim e falou: filho, Deus manda dizer para você que o seu próximo trabalho chama Milagres. Aí eu falei: ai, que bom. Eu sempre digo: se o Chaves está ali, ai, que puta zero para ele.
A gente pede as coisas para Deus e esquece o que a gente pediu. Ele tem que mandar alguém para lembrar. Milagres, é mesmo, milagres. Eu fui curado, é milagres. Meu filho preparou todas as partituras, entramos no estúdio para gravar. A gente, quando grava, a gente começa primeiro pela base, que é o principal, que é a bateria. Depois o resto a gente vai acrescentando. E foi o mesmo baterista que fez a música, chamado Alexandre Pesan, que fez o CD Milagres. Então foi rapidinho. Quando ele terminou a base, cheguei na minha casa tudo feliz, olhei para minha esposa de cama. Falei, mas o que foi? Ela falou, amor, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Eu estou com o meu ombro paralisado. A minha esposa ela é cabeleireira, tem um salão em São Paulo. Ela ficou com o braço paralisado e colado assim. No outro dia correu no médico. O médico disse assim, olha, a senhora tem que fazer um teste porque a gente está achando que a senhora está com hanseníase. Hanseníase os dias de hoje. Você sabe o que é hanseníase? É lepra. Aí eu fiquei apavorado, não aceitei aquilo não. Hoje, como eu estava conversando com a irmã da Jane, sempre a gente tem mania assim, eu tenho isso, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho, você não tem nada, irmão. A partir do momento que você fala eu tenho, você está assumindo para você. Fala, eu estou. Aprenda isso, eu estou diabético. Eu estou, apenas estou. A gente tem mania de tomar posse. Não tome posse de nada, não. Amém? E no final do culto a gente vai orar. Se você tiver algum problema, você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Amém? Ele vai fazer porque Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Amém. Minha esposa ficou com o braço paralisado. Meu Deus, eu não aceito isso não. O médico está dizendo que pode ser hanseníase. Eu não aceito isso não aceito mesmo. No outro dia eu liguei para uma irmã que trabalha na Santa Casa. Ela chama Gatti, chorando. O médico falou que tem possibilidade. A minha esposa está com hanseníase. E olha como Deus é maravilhoso. Ela trabalha lá na Santa Casa. Ela estava num departamento. Quando ela olhou, tinha um médico especialista em ombro. Chamou o Dr. Ricardo. Aí ele falou, para um pouquinho só. Ele falou, Dr. Ricardo, todo irmão da igreja, disse que a esposa. O cara falou, não, manda ele trazer ela aqui agora. Cadê minha esposa? Ele veio lá pro médico. Ele olhou e falou, não, você não está com isso daí não. Vamos fazer uma filtração, a gente vai analisar, mas pode ficar sossegado que não é hanseníase. Eu tive que cuidar da minha esposa 4 meses. Aí eu vi como mulher é abençoada, porque lavar a louça ninguém merece. Meu, você lava aquela montanha de louça, daqui a pouco você. Eu tentava orar para ver se a louça baixava, mas não tinha jeito. O Senhor coloca suas mãos, não, tem que lavar a louça. Daqui a pouco você olha aquela montão de novo. E a esposa doente, os meus filhos iam visitar, são todos casados. O que eles gostam de comer? Bife e batata frita. Irmão, quando você frita bife na cozinha, fica escorregando, é horrível. E meus filhos foram almoçar, aí eu olhei na pia, aquela montanha de luz, e minha esposa, minha esposa é muito divertida, eu dou muito risada, ela tira sarro da minha cara. Quando terminou ela fazia o que eu fazia com ela. Ela acabou de almoçar, ela olhou para mim e disse, no começo do almoço, ela disse assim, você não fez salada? Não fiz. Aí almoçando, não tem sobremesa? Não deu, esse monte de coisa, papai não deu. Mas então tá bom, eu vou lá pra sala ver meu esporte, depois de vencer. Eu acredito. E toca aquela balança, aquela cozinha, escorregar o rosto assim. E estender o ombro, irmão, não dói o braço. Pelo amor de Deus. Meu, mulher, vocês são abençoados, pelo amor de Deus. Eu cuidei da minha baixinha 4 meses. Mas aí eu vi que eu amava tanto minha esposa, que eu amo tanto a minha esposa, ela é a minha metade. Como eu amo minha esposa, querido, amo a sua esposa. O meu casamento começou a ser maravilhoso, sabe quando? Nosso casamento passou a ser a 3, eu, minha esposa e Jesus. Coloque Jesus no seu casamento. Seu casamento está ruim, está difícil, coloque Jesus. Jesus vem, passa junto comigo, Cristo. Você está doente, Jesus passa junto comigo aqui. Quando eu estava doente, eu dizia, Senhor, passa comigo, me dê força, Senhor, me ajuda. Aí eu comecei a montar o CD. Fui fazer uma viagem lá pro
litoral do Paraná, conheci um pastor lá da igreja do Evangelho Quadrangular, um rapaz bem. Eu dormi na casa dele, e no outro dia a gente foi comprar o almoço, e ele foi cantando uma música. Que legal, essa música de quem é? É minha. Posso gravar? Você faz uma música minha, mas é uma música pequenininha. Mas não tem problema. Eu levei para o meu filho e falei, filho, o que dá para fazer? Ele falou, nossa, pai, tem que orar muito aqui, né? Aí eu fiz uma música pequenininha, mas eu queria cantar esse jogo para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja pode bater palma? Pode? A igreja pode gritar? Pode ou não? Pode. Pode? A igreja pode dançar ou é pecado? Pecado? Eu deveria colocar também a baixinha na cozinha lá, porque eu não falo, se tiver a câmera, esse cara fala que eu sou doido aqui. Né? Então a gente pode aplaudir, a gente pode gritar, a gente pode dançar. Então eu vou cantar esse louvor. Pode soltar, meu irmão. Vamos ficar em pé. Não, mas eu vi no comecinho, tá? Deus está terminando. Volta. Posiçãozinha. Volta. No comecinho, bem no comecinho. Volta bem no comecinho. Depois eu vou pagar o cachê para você. Jato renovado, restaurado, transformado pelo Espírito Santo. Jato renovado, restaurado, transformado pelo Espírito Santo. Jato renovado, restaurado, transformado pelo Espírito Santo. Jato renovado, restaurado, transformado pelo Espírito. Por isso eu posso aplaudir, por isso eu posso gritar, por isso eu posso pular, por isso eu posso dançar, por isso eu posso aplaudir, por isso eu posso gritar, por isso eu posso pular, por isso eu posso dançar. Podem me chamar de maluco, pirata, Deus e queira. Eu não tô nem aí, sabe por quê? Eu sou de Cristo. Podem me chamar de maluco, pirata, Deus e queira. Eu não tô nem aí, por quê? Eu sou de Cristo, eu vou dizer. Eu sou de Cristo. 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 Santo renovado, restaurado, transformado pelo Espírito Santo. Santo renovado, restaurado, transformado pelo Espírito. Por isso eu posso aplaudir, por isso eu posso gritar, por isso eu posso pular, por isso eu posso dançar, por isso eu posso aplaudir, por isso eu posso gritar, por isso eu posso pular, por isso eu posso dançar. Pode me chamar de maluco, pirata, desequilibra. Eu não tô nem aí, por quê? Eu sou de Cristo. Pode me chamar de maluco, pirata, desequilibra. Eu não tô nem aí, diga aí, filho. Eu sou de Cristo, não vou afirmar. Eu sou de Cristo, diga. Eu sou de Cristo. 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 Eu sou de Cristo, velho. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Que bom a gente estar na igreja alegre, né? IPI, 65 anos. Eu viajo no Brasil, é muito difícil você ter uma igreja comemorar 65 anos, né, meu irmão? Só uma igreja que tem base bíblica, não é puxando o saco do pastor, não. Nem de denominação, não. Às vezes 65 anos, olha, precisa ter uma base bíblica bem legal.
Eu falo isso com autoridade, porque eu vejo as igrejas prosperistas que abrem e ficam um ano aberta e depois fecham. Aquelas igrejas que só estão pensando em fazer show, um ano depois ela fecha. As igrejas que não têm base bíblica, elas não aguentam, elas fecham. Que a IPI possa comemorar mais 100 e poucos anos. Não, isso é porque Jesus já vem antes. Se Deus quiser, Jesus vem antes. Se a pessoa a gente tá, eu sou de Cristo lá no céu, e aí eu comecei a juntar os louvores, eu reuni os louvores, aí Deus começou a dar louvores. Eu sempre ouço um jargão: Deus é fiel. Qualquer coisinha a pessoa fala: Deus é fiel. E você é fiel com Deus? Será que eu posso dizer que Deus é fiel? Você pode dizer que Deus é fiel se você for fiel com Deus, amém? Isso virou um jargão. Outra coisa que virou um jargão é: eu sou evangélico. Meu, parece que virou moda. Aí você vai ver a vida do carro, meu evangélico tem aqui nem na China. Sabe, virou moda: eu sou evangélico. Principalmente artista de televisão, eu sou evangélico. Meu, está virando moda isso daí. Então eu gravei um CD: Deus é fiel. Porque Ele é fiel na minha vida. Ele é fiel na sua vida? Ele pelo menos, olha, eu sou um privilegiado. Poderia estar qualquer um aqui para comemorar o 65º aniversário da IPI, não estou eu aqui. O Senhor me trouxe aqui, né? Sou um privilegiado. Eu posso dizer: eu cantei no 65º aniversário da IPI. Eu posso dizer isso. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e conhece a minha vida. Você acha que o pastor não pesquisou a minha vida? Deixa ver quem é esse cara, porque eu vou trazer aqui o Padajana do Zero E. Deixa ver quem é esse cara. Aí ele começou a perceber, ver o que eu faço. Eu montei uma célula de rua, com moradores de rua. Querido, toda vez que você vê um morador de rua, abençoe a vida dele. Não olhe ele como lixo, não. Em algum momento da vida, aquela pessoa se desviou. Tem muitos hoje que eram evangélicos que se desviaram. Essa célula que eu tenho de rua, nós somos de 11, tem pelo menos 3, 4 que já estavam na igreja. Um era ministro de louvor. Eu falei: mas o que aconteceu com você, Paulinho? Foi o pecado que me afastou de Deus. Uma coisa que nós não podemos ter como servos do Senhor é a nossa mente disponível, tá? Porque mente disponível, tempo disponível, a gente vai pecar contra as coisas de Deus, querido. Sabe, a sua mente seja sempre com a palavra, que a palavra do Senhor seja escondida no seu coração, para você guardá-la no seu coração, que a sua vida seja um louvor, amém? Então eu queria cantar e eu queria que você refletisse: Deus é fiel. Pode soltar, meu irmão. Senhor, eu te louvo e te agradeço por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por eu ter esse prazer aqui nessa noite, Senhor. Abençoe e derrame a tua graça sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Meu irmão, se muitas lutas te assolam o coração e
Deus é fiel para aquilo que Ele prometeu na sua vida, meu irmão. Todas as promessas que o Senhor prometeu a mim já estão se cumprindo. Muitos já se cumpriram e outros vão se cumprir. A promessa que você tem na sua vida, eu creio, que Ele é fiel com tudo aquilo que Ele fala. Amém? Aí eu comecei a pesquisar, meus irmãos, a Bíblia é algo inesgotável com relação ao louvor, com relação a histórias maravilhosas, contos maravilhosos. Eu encontrei esse conto daquela mulher, essa história maravilhosa daquela mulher sunamita, que viu no profeta Eliseu o homem de Deus. Aquela mulher, ela não era cristã, mas ela viu no profeta Eliseu. Todas as vezes que ele ia orar no Monte Carmelo, ele passava por Suné. E aquela mulher viu: esse homem é um profeta de Deus. E ela construiu no fundo da casa dela um portinho, a história que vocês conhecem. E todas as vezes que aquele profeta passava na cidade, ele parava na casa dela, descansava, dava pão, dava comida para ele. E um dia ele perguntou para ela: o que ela quer que eu faça? Ela falou: não preciso de nada, eu tenho tudo. Mas o profeta soube que era o que ela mais desejava, era ter um filho, porque o marido dela já estava em idade avançada. E ela falou para aquela mulher: daqui a um ano você vai estar segurando um filho. Ela falou: não faça isso, essa é a coisa que eu mais quero. E depois de um ano aquela criança nasceu. Foi a felicidade daquela casa. Aquela mulher sunamita foi abençoada, sabe por quê? Porque ela viu naquele homem o profeta de Deus. Eu vejo o profeta de Deus. Você tem que reconhecer um profeta de Deus. E aquela mulher foi abençoada porque ela mais queria um filho. E você estudando, você vai perceber que essa criança, mais ou menos, pesquisas que eles fazem, mais ou menos com 11 anos, ela ajudava muito o pai no campo e teve um problema de insolação muito forte. É o que diz muito a história. E essa criança morreu no colo da sua mãe. Aquela mulher podia simplesmente pegar aquela criança e enterrar ela. Ela falou: não, isso aqui é uma promessa de Deus, Deus quer mostrar algo para mim. Pegou aquela criança, colocou na cama do profeta e foi atrás dele. E quando ela estava passando na rua, as pessoas perguntavam para ele: e aí, como é que está o seu marido, como é que está seu filho? Ela dizia: está tudo bem, vai tudo bem. Eu pergunto para você: quem está desempregado aqui? Posso fazer uma pergunta para você? Está desempregado? Não, mas vai tudo bem? Vai. Tem que ir tudo bem, sabe por quê? Jesus está com vocês. Quem está com problema de saúde aqui? Quero dizer para você que vai tudo bem, amém? Você vai aprender por que vai tudo bem. Posso ajudar, meu irmão? Queria que você refletisse nesse louvor, amém? Eu vou perguntar para você e depois vocês vão responder. Vai tudo bem, amém? Posso ajudar, meu irmão? Deixa eu perguntar agora: vai tudo bem, amém? Sobre a minha vida, só sobre a minha, não é na sua não. Eu vou vencendo com a minha fé. Se levantar
vezes Ele te carrega e você não percebe. Muitas vezes Ele pega você no colo e você não percebe. Filho, eu te amo, filho, vamos passar junto. O Senhor falava isso para mim, filho, estou junto com você, vamos passar junto, filho. Amém? Lá no seminário que eu faço, eu tenho um professor, ele é cego de nascença, ele é pastor, ele dá aula de louvor e adoração. Imagina uma aula de louvor e adoração, o pastor abençoado cego, não é uma aula, é um culto. E ele, quando está preparando as coisinhas dele em braille ali, tudo dele é em braille, o computadorzinho dele, tudo. Ele ficava assim, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel. Aí eu falei, puxa vida, que legal, né? Mas só que essa música é tão antigona, né? Não dá uma organizada, né? Aí cheguei aquele dia na minha casa, entrei na minha casa, no meu escritóriozinho lá, e comecei a imaginar como é que poderia ser o ritmo, né? Eu ouvi uma música com um ritmo gostoso, que legal. E comecei a escrever ali, minha netinha Laurinha do lado ali brincando. Estava pintando, desenhando, eu comecei a escrever. Quando eu terminei de fazer a primeira parte, ela já estava cantando os 39 livros do Antigo Testamento. Aí eu falei, puxa vida, que legal, e gozando com louvor, a música pega mais na nossa mente do que outra coisa, né? Eu fui numa igreja e perguntei quem era crente de berço. Aí uma senhora levantou a mão e falou, desculpa, a minha mal educação, mal educado. Quantos anos a senhora tem? Ela falou, eu tenho 85 anos. Puxa, a senhora desde pequenininha que estava no evangelho, falou, falei, a senhora lembra de alguma pregação quando a senhora ora? Muito difícil. Falei, louvor. Louvor eu lembro. Falei, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um louvor com os livros da Bíblia. Lancei esse CD lá em Campo Grande. A igreja presbiteriana do Brasil, lá eles usam esse louvor para as crianças aprenderem. Outro dia eu recebi um vídeo de uma menina de 9 anos. Ela escreveu assim para mim, olha o que eu aprendi, cantando todos os dias. Eu queria que você cantasse. Não que vocês não sabem, porque lá em São Paulo as pessoas não sabem, mas aqui todo mundo sabe, amém? 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 Livros da Bíblia? Depois do celular, a gente tem que guardar aqui. Então eu queria cantar esse louvor para a gente aprender junto. Não que vocês não sabem. Lá em São Paulo, Estados Unidos, os caras não sabem, mas aqui a gente sabe, amém? Posso soltar os livros da Bíblia? Tem
27 livros são, e no Novo Testamento estão. 27 livros são, e no Novo Testamento estão. Esse é mais fácil, hein? Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Agora eu faço assim, hein? 1 Pedro, 1 João, Judas e Apocalipse. Esta é a canção que cantamos com você. Diga bem, irmão. O total de livros da Bíblia são. Esta é a canção que cantamos com vocês. O total de livros da Bíblia são 66. Falei que tem muitos anos. Queridos, eu queria agradecer essa oportunidade, mas antes de me despedir aqui, eu queria falar algo aqui. Um dia eu entrei numa igreja evangélica para bater no pastor porque eu odiava crente. Um dia eu entrei numa igreja evangélica porque eu achava que Deus, eu tinha Deus, mas eu não tinha Deus. Eu passei a ter Deus quando eu fiz uma oração, reconhecendo que Jesus é o meu Senhor e Salvador. E a partir desse dia que eu fiz essa oração, o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou meu casamento, colocou amor de volta no coração da minha esposa. E minha esposa não me suportava mais. E hoje ela é minha namorada, gente. Comemoramos 40 anos de casal, 46 anos juntos, 6 anos. Ela é como se fosse a minha namorada que eu conheci ontem. É bênção na minha vida. No dia que eu fiz essa oração, ela mudou a minha vida. Eu quero convidar você, que me fez ainda essa oração. Não estou convidando você para uma religião. Religião é coisa do homem, igreja é coisa do homem. Estou querendo chamar você aqui para fazer essa oração que eu fiz. Tem alguém aqui que quer fazer essa oração comigo? Eu faço essa oração com você. Tem alguém que quer fazer? Levante a mão. Todos já fizeram essa oração. Amém.